Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje o assunto é sobre política, Covid-19 e sociedade. Esse é o canal Regras e Bom Senso. Eu sou o engenheiro Marcelo, palestrante e apresentador do canal. Seja muito bem-vindo, se acomode, senta na sua poltrona, pega a sua água, sua pipoca, seu refrigerante e vamos bater um papo. Toca a vinheta. Olá, amigos. Estamos em tempo de pandemia e parece que esse período de pandemia que nós estamos vivendo aflorou ainda mais a política no coração do brasileiro. Antes, nós vimos políticos chegar na nossa casa ou na casa das pessoas para comprar o voto, porque ela sabia que a pessoa tinha necessidade, que a pessoa tinha pouca informação, que a pessoa não se envolvia com a política, então ela sabia que ela comprava o voto com saco de cimento, com poste, com uma dentadura, com uma cesta básica, com um caminhão de terra, de areia, ela sabia disso e ela fazia isso. Mas hoje, uma das coisas boas que esse novo governo trouxe, e eu não estou falando aqui de um governo desse ou daquele, mas uma das coisas boas que ele trouxe foi esse debate ou foi esse embate político na sociedade. Antes, nós não conseguimos assistir a TV Senado. E por quê? Porque a corrupção era muito grande e as pessoas sabiam que a mentira ela era sistêmica e não havia contraponto, não havia quem ponderasse sobre tudo aquilo que acontecia. Mas hoje é diferente. Hoje, se você liga a TV Senado, a gente vê que tem milhões de pessoas assistindo. Pessoas que estão interessadas. Você liga em programas como o Pingo nos Is, milhares de pessoas assistindo. Você pega a live do presidente na quinta-feira, milhares de pessoas assistindo. Você vê Augusto Nunes falando, cada vídeo dele são milhares de pessoas que assistem, milhões. O vídeo de pessoas que têm uma posição diferenciada, como o Tomé, que tem uma posição diferenciada, como o Dr. Alessandro Loyola, como o Alexandre Garcia. Se você pega o Pânico, você pega ali o Emílio Surita, você pega... E ele começa a transmitir o Pânico agora numa nova versão, uma nova roupagem, uma coisa mais séria, buscando político de direita e esquerda para ter esse embate. E você percebe que milhares de pessoas acompanham. Há um interesse da sociedade hoje para acompanhar a política. Mas esse interesse que tem para acompanhar a política não é só para ver o embate entre políticos de direita ou de esquerda, a favor de Lula, a favor de Bolsonaro, se é a favor do lockdown, se não é a favor do lockdown, se é a favor da corona, da ivermectina, da cloroquina, se é contra, não é isso, somente isso. Hoje as pessoas estão interessadas em assistir o debate político para saber para onde está indo o dinheiro que ela ganha no dia a dia, o suor. Porque antes, todos os governos anteriores, o dinheiro do povo ia para o ralo e ninguém sabia para onde ia. Depois se descobriu que vários países têm dinheiro nosso que não vou devolver mais, mas a gente não sabia para onde ia esse dinheiro. As pessoas não tinham noção para onde iam. E hoje, conforme está tendo esses embates, principalmente nessa CPI que está acontecendo no Senado, os senadores de oposição e os senadores contra o governo, eles estão formando um debate, um embate, que por mais que haja rixa, por mais que haja ofensa, por mais que haja coisas que a gente repudia, a gente percebe que a gente consegue ver dentro desse embate, desse debate, para onde está indo o nosso dinheiro. Quem são responsáveis por tirar o dinheiro do nosso bolso, da nossa vida, do pão de cada dia, dos nossos filhos, da segurança pública, da saúde, da merenda escolar, do transporte coletivo, de tirar o dinheiro que era para ser empregado para a força de segurança, para a vida, para a preservação do meio ambiente. Para onde está indo esse dinheiro? O brasileiro não está mais alheio ao que acontece no Brasil. Aquele mais simples, brasileiro mais simples que tem, ele está num ônibus indo 6 horas da manhã para o trabalho, 4h30, 6 horas da manhã, ele está com o celular dele, com o foninho de ouvido e assistindo o que está acontecendo. Está vendo os programas tanto de direita como de esquerda, porque eu falo uma coisa, é muito importante que a gente possa analisar os fatos ouvindo e assistindo os dois lados. Às vezes é muito difícil assistir os dois lados.
Porque tem um lado que quando começa a entrar numa narrativa e começa a perder essa narrativa, os fatos que são colocados há contrapontos contra eles, a gente começa a perceber que existe uma orquestra de ofensa e às vezes entra até no âmbito pessoal. Mas por que isso? Porque existe uma parcela que não consegue debater e dialogar de uma forma saudável sem ofender. Porque assim, se você começa a perder a razão e começa a levantar a voz e a ofender a parte familiar e pessoal do outro, a gente perde a razão. Então, a população hoje ela começou a olhar para a política de uma forma diferenciada. Ela começou a ligar no celular ou no computador, na própria televisão, para ver a CPI da Covid-19, para ver as pessoas que estão indo ali para ser ouvida na sua parte profissional, e a gente percebe que as pessoas que querem realmente que o nosso dinheiro, para onde foi, venha à tona quem levou, quem fez o uso errado do nosso dinheiro, essas pessoas, elas falam de uma forma pausada. Prestem atenção, assistam a CPI. Elas falam de uma forma pausada, elas fazem a pergunta, a indagação de uma forma pausada, salvo quando são ofendidas na família e na moral. Aí ninguém tem o sangue de barata. Mas, via de regra, elas falam de uma forma pausada. E se vocês olharem as pessoas que estão fazendo, responsável pela CPI, pelas pessoas que estão fazendo as perguntas e tudo mais, que estão ali na bancada, ou da oposição, você percebe que começa a fazer a pergunta, mas quando a pessoa que está respondendo as perguntas de uma forma ainda pausada, tranquila, calma, vai contra a narrativa e vai contra os interesses, essas pessoas começam a se exaltar, ficar nervosas, falar alto, se impor pela postura verbal, levantar a voz. Eu aprendi com um amigo meu que quanto mais você levanta a voz, mais você perde a razão. Mais você perde a razão. Você tem que ser firme na forma de falar, mas não levantar a voz de uma forma arrogante. E a gente percebe que há esse bate ali. Então o brasileiro, ele está assistindo e com essa CPI, que está sendo muito importante, está sendo importante porque o brasileiro está vendo quem é quem. As pessoas que estão lá, entre quatro paredes numa CPI, que está sendo transmitida para o Brasil, elas não têm noção de quanto essa CPI está sendo importante. Ah, Marcelo, mas talvez essa CPI seja uma CPI já com carta marcada e o intuito seja só prejudicar o presidente da República. Sim, eu também acredito nisso. Porém, a gente tem que entender que com a calma das pessoas que estão indo lá depor, com o conhecimento técnico das pessoas que estão indo depor, com o conhecimento técnico das pessoas que estão perguntando, senadores que estão lá, perguntando, fazendo as perguntas, tanto de direita como de esquerda, a gente começa a fazer uma ligação e a gente começa a perceber realmente quem está do lado do povo. Para começar, eu não vejo um senador que tem processo pela justiça e tudo mais, ele possa ter moral para perguntar para um depoente sobre corrupção, sobre desvio de dinheiro. Jamais vai perguntar. Jamais. Você nunca vai ver nessa CPI, eu não vi até agora, estou acompanhando desde o começo, eu não vi nessa CPI um senador de esquerda chegar e perguntar para um depoente se ele sabe o que foi feito com o dinheiro que foi enviado pelos estados e municípios. Eu não vi um. Se alguém viu, por favor, deixe aqui nos comentários. Eu não vi um perguntar. E eu não estou falando que quem não perguntou está com má intenção, não. Realmente, pode ser que não esteja com má intenção, mas realmente não está interessado no que é o objetivo que o brasileiro quer. O brasileiro não quer saber, na verdade, se o presidente usou ou não usou a cloroquina, a ivermectina. Não quer saber. O brasileiro não quer saber se ele usou ou não usou. Não. O brasileiro não quer saber se um senador que é médico dentro do Senado receitou a hidroxicloroquina para outro senador, como foi dito na CPI passada. Não, o brasileiro não quer saber disso. O brasileiro não quer saber se o político tal foi medicado com a hidroxicloroquina, ivermectina ou outro remédio e negou e depois vazou a receita dele. O Brasil não quer saber isso.
O Brasil quer saber quem são os honestos de caráter dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional e para onde foi o dinheiro dos nossos impostos. Porque o dinheiro dos nossos impostos é o dinheiro que vai faltar para a conta de água, para a conta de luz, para o alimento dentro da casa, para o melhor transporte público, para o salário melhor para o policial, para o salário melhor para o professor, para o salário melhor para os médicos, para os enfermeiros que estão na frente de trabalho. É isso que o brasileiro quer. O brasileiro quer tirar dessa CPI e dessa política atual a essência de quem é certo e errado, de quem tem caráter e quem não tem. É óbvio que quem não está preocupado com a corrupção, para onde foi o dinheiro e com a roubalheira, é óbvio que essas pessoas vão estar do lado de quem não faz pergunta nesse sentido. É óbvio que não faz. Nós sabemos disso. Nós temos que ter a consciência que a maioria esmagadora do brasileiro quer saber sobre a corrupção. As mortes são muito tristes. Eu perdi uma prima que eu amava para a Covid-19. Eu perdi amigos maravilhosos que eu amava para a Covid-19, para essa doença maldita. Eu fui acometido da Covid-19, minha mãe foi acometida, teve mais pessoas da minha família ainda. Graças a Deus nós conseguimos vencer essa batalha, nós vencemos essa doença maldita. Nós sentimos por cada morte. Eu choro e eu fico triste por cada morte e eu oro por cada família. Mas no momento, nós queremos saber aonde está o dinheiro, porque o dinheiro que foi desviado é justamente o dinheiro que podia ter salvado muito mais vida. O dinheiro desviado é o dinheiro que podia ir para hospitais. Muitos hospitais de Campana foram construídos e depois foram desmontados e ninguém sabe onde está os equipamentos e ninguém quer falar e ninguém se interessa onde está, tirando os senadores do lado do governo que perguntam e questionam, o resto não quer saber para onde foi os milhares de respiradores, a estrutura, as camas, não querem saber. E o brasileiro quer saber disso. Porque tudo isso, todo esse dinheiro que foi desviado, que foi enviado para governadores, para prefeitos, esse dinheiro todo é dinheiro que devia ter sido feito o tratamento de quem está hoje com problema, quem esteve, quem morreu. E a gente tem que entender que o brasileiro que trabalha, que acorda de madrugada, que pega sua marmita, pega seu 3, 4 ônibus, a professora que vai dar aula, o médico que vai para o seu plantão enfrentar a Covid, o policial que sai, que sofre na madrugada, o servente pedreiro, a pessoa que está no caminhão coletando lixo com frio, no meio do frio, da chuva, pegando lixo que as pessoas colocam ali, que está muitas vezes podre, que estoura na sua mão. Essas pessoas, o cidadão comum, o cidadão que está aí andando na rua pedindo, pelo amor de Deus, para um prato de comida, nós, eles, eu e nós, queremos saber o que foi feito com o dinheiro. Porque é um dinheiro que podia salvar vidas. É um dinheiro que, se fosse empregado antes da forma correta, tem salvado vidas. E eu pergunto, se tanto o senador se tratou com remédio que hoje todo mundo critica, por que as vidas que foram perdidas não puderam ser salvas com esse mesmo remédio? Como eu fui e como a minha mãe foi. Se esse remédio foi como uma médica que foi ouvida, que ela disse, e até vários médicos dizem que esse remédio é usado no dia a dia para que seja usado lá para grávidas, é usado para doenças que vêm há mais de 70 anos usado esse remédio, e é indicado e tem protocolo, por que nós não podemos usar esse remédio sem hipocrisia para salvar vidas? Por que a gente não pode acordar, já que não acordaram, já que roubaram tanto, por que não pode acordar a partir de hoje? Por que não pode acordar e falar, não, esse remédio salva a vida, esse remédio é bom? Por que não? Por que a esquerda briga tanto para criminalizando remédios, se países que são Cuba tem um protocolo, já foi provado, Venezuela usa, vários países do mundo, mais de 20 países já foi provado que usam esse remédio. Mais de 20 países foi provado, já tem provado nessa própria CPI com documentação que esses países usam esse remédio salvou vidas e salva vida nesses países. Por que o brasileiro tem que sofrer? Por que o brasileiro tem que acordar de manhã e saber que um parente dele morreu? Porque tem senadores, tem deputado, tem político, tem juízes
que vão contra esse remédio que pode salvar vidas. Por quê? Eu pergunto, será que essas pessoas não põem a mão na consciência e não têm consciência que um dia elas vão dar conta de cada vida perdida dessa? Ah, mas o presidente não está preocupado com a quase 400 mil mortes, ele está preocupado com as 400 mil mortes e também aquelas que vão vir através da fome, que vão vir através do desemprego, da miséria. Então, a gente tem que entender que o problema, a questão não é Lula e Bolsonaro, esquerda ou direita, a questão é o que é o correto. A questão é o que é o caráter, aonde está o nosso dinheiro, e é isso que a CPI tem que mostrar. Quem roubou? Quem desviou? Quem mandou o dinheiro para os estados e municípios? Quais os países que usam esses remédios que fazem o tratamento precoce, mas os políticos e algumas autoridades insistem em privar os brasileiros de um tratamento que é eficiente e já foi provado? Isso que o brasileiro não merece sofrer. O brasileiro não merece sofrer. O brasileiro não merece ter uma Copa do Mundo para colocar panos de vários problemas e diversão, fazer estádio, depois sofrer precisando fazer campanha urgente, hospitais de campanha, e depois o hospital ser desmanchado e ninguém saber onde está. Só que o brasileiro, ele está se inteirando da política. Como eu falei, era difícil você ver um brasileiro falando nesse embate. Era muito difícil você ver jovens na televisão falando sobre política. São lideranças políticas que estão surgindo no nosso meio, fora dessa bolha, fora da ideologia de que eu não quero saber de política, porque muitas pessoas falam, eu não vou discutir política, eu não quero saber de política. Mal ela sabe que a política que acontece na China, nos Estados Unidos, acontece no Irã, no Iraque, que acontece no Alasca, afeta nós aqui no Brasil. Não interessa qual o país que aconteça a política, ela afeta o Brasil, ela afeta o brasileiro. Nós vivemos no mundo global hoje. Nós vivemos num mundo onde as pessoas se comunicam no estalar de dedos. Então, pessoal, a gente tem que entender que a política é real. O brasileiro está se apegando na política, está se interagindo. E hoje não tem mais essa daquele vereador chegar e falar, eu compro seu voto. É óbvio que existe ainda aqueles que não gostam de trabalhar, aqueles que gostam de tudo fácil, aqueles que gostam de pegar 50 reais com a mão e votar com a outra, aqueles que gostam de tirar proveito de tudo. É óbvio que tem, sempre vai ter, mas a grande massa de brasileiro, a grande massa de pessoas que estão envolvidas no Brasil, o trabalhador, o pai de família, a mãe de família, estão interagindo, estão se conversando. Nunca o brasileiro conversou tanto sobre política como agora. Nunca o brasileiro perguntou, pesquisou sobre política e sobre políticos como agora. O brasileiro não é bobo mais não. Temos homens e mulheres de fibra. Temos mulheres que estão fazendo diferença no Senado. Temos mulheres que estão fazendo diferença na Câmara dos Deputados. Temos juízas que estão fazendo diferenças, prefeitas, governadoras que estão fazendo diferença. As mulheres não estão alienadas, e nem os jovens estão alienados, e nem os homens estão alienados, estão se conversando. Quando um político fala no Senado que não interessa o que é um aplicativo, que para ele não interessa, o povo brasileiro desse lado aqui, quando ele fala que para mim não interessa, o povo desse lado já entra na internet e pega o nome do aplicativo e já pesquisa, porque o povo quer saber sim. O povo quer saber de tudo. Quando o presidente da CPI, o relator da CPI fala que não é interessante, o objetivo não é, ou uma senadora como falou, que o objetivo não é apurar os desvios feitos por governadores e prefeitos, quando eles fazem isso, automaticamente o brasileiro já entra na internet e pesquisa a vida desse deputado, desse senador, desse presidente, desse relator, pesquisa para saber se vai votar nele ou não depois. E pasmem, grande parte, 99% das pessoas que eu converso, dizem que pesquisam e não votam porque não é admissível. Onde já se viu pessoas que têm ficha corrida de corrupção, colocar pessoas para ser ouvidas, que são honestas, trabalhadoras, que têm um passado digno. Não dá para entender. Pessoal, o brasileiro não é bobo mais.
uma criança de 7, 8 anos já sabe quem é Bolsonaro e quem é Lula. Não se engane. Não se engane. Uma criança de 10, 11, 12 anos, ela já sabe o nome do político que ela gosta e que ela admira e o qual ela repudia. Não se engane. O celular está aí para isso, as mídias sociais estão aí para isso. E não adianta bloquear esse, aquele, de direita, de esquerda, de centro, não adianta. Não adianta vir candidato a presidente, a governador, a prefeito, a vereador, fazer graça, que não adianta, o povo não é bobo mais. E você que está me assistindo, você que mora nos grandes centros ou nos bairros mais afastados de uma cidade mais humilde, entenda, o seu voto é a sua dignidade. O seu voto é a dignidade da sua vida, é o seu caráter que vai para a urna. Quando um vereador, tudo começa com o vereador, tudo começa na base da cidade, com os vereadores. Porque esses vereadores farão a base, farão bons ou maus governos, e esses vereadores que farão bons ou maus governos, eles sairão candidatos a deputado estadual, e sairão candidatos a deputado federal, a senador, a deputado, a governador, a prefeito, esses vereadores. Então, se você se vende para esse vereador, você pode ter certeza que você é o culpado da corrupção. Se você pega um dinheiro, R$50, um saco de cimento, um poste, um caminhão de areia, qualquer coisa, por mais que você precise, você é culpado também de cada morte. Você também é culpado de cada morte da Covid, porque você aceitou a corrupção. Essas 400 mil mortes, ou mais de 400 mortes, que nós choramos cada uma delas, até como disse, parentes que eu perdi, cada uma dessas 400 mil mortes está na mão de cada eleitor que se vendeu. Nas eleições passadas, cada eleitor que se vendeu para um vereador, para um deputado estadual, deputado federal, para um prefeito, para um senador, cada um desses que se vendeu é culpado uma dessa morte. Porque se tivesse voltado certo, com consciência, e não tivesse vendido o seu voto, talvez nós tivéssemos renovado muito mais a Câmara Federal, o Senado, muito mais, uma renovação muito boa dentro desses órgãos, e hoje não estaríamos do jeito que estamos. Porque não basta aquele ter a boa vontade, tem que ter pessoas do lado. Então entenda você que está me assistindo aqui, entenda, o voto é a sua maior e melhor arma. A sua melhor e maior arma é o voto. Não venda. Não se venda. Quando o vereador, quando o deputado, um senador, qualquer outro político vir para você e te oferecer alguma coisa, e você estiver passando necessidade, você pensar duas vezes de você se vender, não venda. Peça ajuda, mas não venda o seu voto. Não venda. Pega a latinha na rua, mas não venda o seu voto. O voto é sua arma. Lembre-se que quando você vota errado, trocando o seu voto por interesse, você está perdendo a moral e a dignidade. E mesmo que as pessoas não saibam, você colocando a sua cabeça no travesseiro, você vai saber que você fez o errado. Tem muito professor que depende do seu voto. Tem muito policial que depende do seu voto. Muitas pessoas que coleta lixo na rua que precisa do seu voto. Tem muito empresário que precisa do seu voto. Tem muito pai de família que precisa do seu voto, mãe que precisa do seu voto. Existem muitas pessoas que precisam do seu voto. Vote certo, vote correto, vote pelo bem. E o Brasil não pode chorar porque tem tanto político corrupto. A gente tem que mudar essa história e a gente tem oportunidade. As próximas eleições estão aí. Você não quer votar no Bolsonaro? É um direito teu. Você quer votar no Lula? É um direito teu. Você não quer votar num deputado, num senador, um político de direita? É um direito teu. Vote no de esquerda, vote no Lula, vote no Ciro, vote no Haddad, vote na Marina, vote em quem você quiser. Mas quando você colocar a cabeça sua no travesseiro, lembre-se que o seu voto é aquele voto que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Lembre-se disso. O Brasil não está alheio. Político, senadores, deputados federais, governadores, prefeitos, vereadores e até o presidente da República, todos
O brasileiro não está alheio ao que está acontecendo ao Brasil, não está. E ele vai saber muito bem a diferença do certo e errado e como agir no dia na urna. Salvo se houver fraude nesse país, o Brasil tem jeito e ele vai decolar. Ele vai ser mudado, passado a limpo, já está sendo passado a limpo. Essa comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal já é uma prova que o Brasil está passando a limpo. Vai dar resultado? Não sei. Vai ser favorável ao governo? Não sei. Vai ser contrário? Não sei. Mas está sendo muito bom, porque nós estamos sabendo, estamos vendo e sentindo quem é cada político. Tá bom, pessoal? Esse é o canal Regras e Bom Senso. Espero que vocês tenham me acompanhado. Se você gostou, deixa aqui o comentário na descrição do vídeo, embaixo nos comentários. Espero que quando você for comentar e você não gostar do que eu estou falando, você não fale palavrão e não seja grosseiro, porque se assim for, você está realmente mostrando quem você é e para que você veio nesse mundo, porque eu não falei palavrão e não agredi ninguém. Eu não estou falando mal de Lula, nem de Bolsonaro, nem bem de Bolsonaro, nem bem de Lula, nem de política. Eu estou falando a realidade como é no Brasil. Esse é um canal de entrevistas e hoje estou colocando esse vídeo aqui para mostrar para vocês a minha posição. Eu creio no Brasil, eu confio no Brasil, eu quero um Brasil verde e amarelo que seja próspero, um Brasil cristão, de valores, um Brasil pela família, pela ética, pela moral, um Brasil que valoriza os professores, que valoriza os policiais, que valoriza aquele que acorda de madrugada para recolher lixo na frente da casa de muitas pessoas que são ingratas e nem um copo d'água dá. Eu quero um Brasil diferente para mim, para minha família, para as crianças da minha família. Eu quero um Brasil diferente. E eu sei que você também quer. Você não quer que o nosso Brasil se transforme num país que está se acabando, que é nossos vizinhos. Eu sei que você não quer. Eu sei que você não quer. Então, tenha uma posição firme. Vote consciente, se interaja, não fuja do debate. Não faça como muitos, não quero saber de política. Queira saber de política. Se intere. Ouça as pessoas que têm opinião sobre tudo, sobre política, sobre segurança do trabalho, sobre meio ambiente, sobre saúde, sobre qualidade de vida. Faça a diferença na vida de alguém. Faça a diferença para alguém. Se interaja na política. Quando o político mal vir conversar com você, não seja grosseiro, não dê gusparada como é o costume no rosto dele e nem agrida verbalmente ou fisicamente. Mas mostre para ele que você tem postura e que você não aceita mais a corrupção e que você não aceita mais o que é dado com a mão e estendido com a outra. O Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. O Brasil é cristão, é conservador, é patriota e o Brasil tem jeito. Eu acredito no Brasil. Você acredita no Brasil? Deixa aqui o comentário. Como eu falei, sem agressão verbal, sem nada, de uma forma educada, de uma forma ponderada. Deixe sua crítica a favor ou contra esse vídeo, é o que eu falei. Você não é obrigado a aceitar e concordar com tudo que eu falei. Você não é obrigado. Como eu não sou obrigado a concordar com tudo que as pessoas falam para mim, que tudo que trazem para mim. Eu tenho opinião própria, eu assisto muitas coisas, ouço muito debate político, muito debate em várias áreas para me formar minha opinião. Faça isso também. A sua família, as crianças da sua família, o Brasil precisa que você seja sério, tenha caráter, vote sério e tenha no Brasil um país de amor, de paz e prosperidade, um país onde as pessoas se amam e se respeitam. Nós não precisamos ficar dando tapa nem cusparada no rosto de ninguém. Nós não precisamos quebrar carro, nós não precisamos destruir propriedades, nós não precisamos ofender a religião de ninguém. Se você é macumbeiro, se você é católico, se você é espírita, se você é umbandista, se você é ateu, seja qual seja a sua religião. Eu te respeito a tua opinião e quero que a minha seja respeitada também. Esse é o canal Regras e Bom Senso e essa é a minha opinião. E não perca na próxima semana a entrevista com uma celebridade que já está agendada e vai vir, você vai gostar muito. É surpresa, hein? É surpresa, você vai gostar muito, é muito famoso, uma pessoa de opinião, uma pessoa de postura, uma pessoa que
sabe o que fala, tem opinião própria, também fala com calma, sem ofender ninguém, sem falar palavrão. Uma pessoa de postura. Você vai gostar muito. Assista, divulgue esse canal e compartilhe. Deus te abençoe grandemente, que a sua casa, a sua vida, a sua família seja alcançada pela misericórdia, pelo amor e pelas bênçãos de Deus. E não desista, estamos passando momentos difíceis, momentos que muitos de nós às vezes pensamos em desistir, mas não desista. Não desista, porque tem um Deus que olha para você, por mim e por nós. Tem um Deus que olha pelo Brasil. E o mal nunca vai vencer o bem. O bem é soberano. O bem está com quem é de bem. Fica com Deus.